Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Na aula de hoje a gente vai chegar aqui neste resultado aqui no Canva gratuito, então fica até o final que você vai ver como isso é simples, tá? Uma arte muito simples de se criar, ela fica muito bonita e fica muito legal dentro do Canva, mas o procedimento para a criação ele é muito simples. Então fica até o final que você vai entender como que a gente chega nesse resultado focando somente no Canva gratuito. Lembrando que essa é uma das artes que também já está lá no pack, beleza? Então quem quiser ter acesso a ela, né, editável, tanto versão feed como versão story, né, ela já vai estar no pack aí a partir de segunda-feira, beleza? Aqui ó, a gente está com as imagens que eu utilizei, então você pode ir na descrição, baixar e me acompanhar no processo de criação, não tem segredo. Então, o primeiro passo é você abrir o seu Canva, né, e criar um design no formato feed de Instagram, formato retrato, onde vai ter uma largura de 1080 pixels e uma altura de 1350 pixels. Esse é o formato padrão de feed para Instagram, beleza? Então é importante que ao menos você consiga criar essa imagem aqui no formato de feed do Instagram, né? E você tem um pouquinho de conhecimento do Canva para você conseguir replicar isso aqui, tá? Mas o conhecimento é básico, se você souber criar qualquer coisa dentro do Canva, mesmo que sejam coisas básicas, você consegue criar essa arte, tá? Então vamos lá. Estamos aqui com a imagem separada. O que eu vou fazer primeiro, né, eu vou começar essa arte de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou pegar todas as informações de diagramação, informações escritas, vou mostrar para vocês como que a gente aplica isso aqui, ó, o que a gente cria dentro do Canva, nessas informações escritas, e depois a gente parte para a arte em si. Então aqui eu colei as informações para mostrar para vocês. Então primeiro passo, vamos em texto. Aqui a gente pode vir, por exemplo, em Amsterdam For, né? Tá vendo o nome da fonte? A gente vai deixar a primeira letra no maiúsculo e a gente vai escrever aqui o nome do jogador. A cor que a gente vai inserir é esse amarelo aqui. Então esse código hexadecimal, ou seja, esse código que você está vendo aqui que eu estou clicando nele, se você copiar ele e colar ele exatamente do jeito que está aqui no seu Canva, você vai ter acesso à mesma tonalidade de amarelo. Então, selecionei a palavra, coloquei no amarelo, tá vendo? Beleza, aí você fez isso, vai escrever gaúcho do mesmo jeito, letra maiúscula no início do nome e o resto do nome no minúsculo. Beleza, e aí feito isso, você vai vir em efeitos, né, sombreados. Você pode colocar isso aqui no preto. Aqui você pode seguir exatamente o que eu estou fazendo, ó, transparência, desfoque, zerar a direção e tirar a distância, tá? Então esse efeito ele fica visível aqui, por exemplo, eu vou colocar no fundo branco para vocês visualizarem. Então tá vendo? Então eu vou tirar aqui, né, para você ver a diferença. Então isso aqui é para a gente ganhar contraste aqui, né, no nome, a gente conseguir ler ele mais fácil, a gente ter um sombreamento atrás para ficar mais fácil a visibilidade do nome, tá? Claro que no branco fica muito feio, né, mas na arte original. Atenção, você quer ter acesso a mais de 140 artes profissionais prontas para editar no Canva gratuito agora mesmo? Você recebe essas artes em dois formatos, tanto como para feed como para stories, totalizando quase 300 artes prontas. E a melhor parte é que toda semana esse número só aumenta. Você recebe de 5 a 7 artes novas, nos dois formatos. Em um mês você já recebeu praticamente 60 artes novas, tudo isso sem pagar nada a mais. Mas não para por aí, você ainda recebe um super book de bônus com a teoria do design gráfico para iniciantes, onde são mais de 40 páginas de conteúdo explicando como criar artes profissionais de um jeito simplificado. Além disso, você ainda recebe aulas exclusivas na prática para aprender a criar os fundos esportivos, famosos backgrounds das artes, conhece os melhores apps do Canva, aprende posicionamentos estratégicos das imagens dentro do seu flyer, técnicas de composição, escolha de cores e muito mais. E por último, isso não poderia faltar, uma comunidade exclusiva de membros, onde eu participo e tiro dúvidas. Lá a gente troca ideias sobre criações dentro do Canva. Agora pensa comigo, tudo isso, aulas exclusivas, comunidade exclusiva, atualizações toda semana, quase 300 artes, daria fácil por menos uns R$150 mensais, concorda? Mas hoje você vai pagar apenas R$47. É isso mesmo. R$47 é menos que uma pizza, e esse valor é pago uma única vez e o acesso é vitalício. Mas como todo mês tem praticamente 60 artes novas, esse valor provavelmente vai dobrar, então não perde tempo, clica no link fixado no primeiro comentário e garante seu acesso ao pack agora mesmo. Fica bem interessante. Então beleza, já ensinei vocês a colocar esse nome. Agora ó, Futebol Clube Barcelona, vou duplicar aqui e vou mostrar para vocês do zero. Então ó, zerou, copiar essas informações, Montserrat. Então essa informação que eu vou colocar, o nome do Barcelona, né, em espanhol. Vou colocar no maiúsculo, vou vir aqui em Montserrat e vou aplicar espaçamento entre letras. Então posso colocar aqui, por exemplo, um 700.
e diminuir aí, ó. Então aqui também outra informação que não tem segredo, aqui a gente está no tamanho de 17,8 e 800 de espaçamento. Então, ó, por exemplo, aqui dá até para aumentar aqui o espaçamento e colocar em 800. Tá vendo? Então beleza, aqui essa informação também já ensinei vocês a colocar. E agora, essa informação aqui das estatísticas dele, né, eu vou ensinar vocês também do zero. Então, título, adicionou. A gente pode vir aqui em Head Now, a gente pode utilizar na verdade a 61, 68. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, os jogos aqui, ó, né, o tanto de jogos que ele tem. Vou duplicar aqui, vou escrever jogos. Vou diminuir essa informação. E aqui em elementos, a gente pode vir aqui em linhas, né, por exemplo. Adicionei a linha aqui, ó, tá vendo? Posso diminuir ela. Ó, ela grudou aqui no elemento, não sei porque o Canva faz isso aqui. Mas beleza. Então vamos lá, 207, estou colocando de novo porque o Canva, não sei porque ele faz isso, realmente eu não sei. Então beleza, tem as informações aqui, ó, 207 jogos, vou duplicar isso aqui, ó, então vocês viram que eu selecionei tudo e dupliquei, agora eu mudo, 94 por exemplo, gols, e duplico novamente, coloco embaixo, 71 assistências. Aqui assistência a gente não precisa escrever o nome completo, né? Então tá vendo como é fácil diagramar essas informações? Beleza, já mostrei para vocês como a gente vai diagramar, né, tudo aqui, então não tem segredo. Agora eu vou ir posicionando as imagens para por último a gente ir nos efeitos, beleza? Então essa imagem aqui, ó, por exemplo, vou estar disponibilizando ela para vocês com todas as estrelas, claro. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou jogar lá embaixo, tá vendo? Então dentro das camadas, eu joguei isso aqui abaixo de todas as informações, aqui eu posso aumentar, ó. E por exemplo, né, ó, essa estrela aqui do lado ela aparece um pouco mais, essa aqui um pouco menos, ó, tá mais ou menos dessa forma aqui, ó. Mostrando para vocês aqui, ó, o trabalho original, tá vendo? Então tá mais ou menos dessa forma, beleza. O gramado, você vai receber ele assim, você vai dar uma dinamizadinha assim e não tem segredo. Aqui a gente pode aumentar, ó, por exemplo. Opa. Quero aumentar sem cortar a imagem nem nada. Aí eu posso abaixar aqui. Colocar essa informação apenas acima do background, beleza? Então o nome do Ronaldinho em si, vamos ver se ele tá pegando no gramado aqui. Não, ele não tá pegando no gramado, só o R ali, tá vendo? Então aqui dá até pra subir um pouquinho aqui, ó. Só a parte de baixo da perna aqui, ó, da letra R que tá aparecendo no gramado. Então pode deixar mais ou menos aqui. Legal, agora vamos posicionar as imagens do Ronaldinho. Posso vir aqui nas camadas, colocar ela abaixo de tudo, tá vendo? Ó? Deixar ela mais ou menos aqui assim. Posso deixar assim. Essa aqui, por exemplo, posso colocar aqui, ó. E fazer isso aqui. Essa bola aqui, ela fica meio sem nexo na nossa imagem, porque ele tá olhando pra frente, não tá nem olhando pra bola, e parece que a bola tá só jogada na imagem, até parece que foi uma coisa que foi jogada, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a imagem original, pra vocês verem que essa bola, ela já tava aqui, ó, na imagem original, tá vendo? Então, eu vou apagar aqui e vou disponibilizar pra vocês a imagem sem a bola, tá? Pra ficar mais fácil, porque quando a gente for aplicar sombras, meio que perde um pouco do sentido. Fica meio sem sentido. Então, ó, apaguei a bola aqui, beleza. Vou disponibilizar a imagem assim pra vocês sem a bola, tá? Pra facilitar a vida de vocês também. Então vamos lá, em editar. A gente pode vir aqui e diminuir um pouco da temperatura. Não muito, tá vendo? Podemos aplicar um pouquinho de contraste, um pouquinho de brilho. Podemos deixar mais ou menos aqui nessa altura. Legal, a imagem de trás, procedimento igual. Diminuir temperatura, ó. Aplicar um pouquinho de contraste, brilho. Pouquíssima coisa. Acho que nem precisa, porque esse aqui não precisa tanto igual esse aqui de baixo. Então vamos deixar mais ou menos assim.
Beleza, a gente já está com essa estrutura. Agora a gente vai trabalhar todos os efeitos de luz aqui dentro do Canva. Então, primeiro passo, vamos fazer essa busca aqui, ó. Você já pode pegar esse elemento e esse. A gente vai trabalhar de maneira separada, então pode deixar posicionado separadamente. Deixa eu só visualizar a sombra aqui, ó. Ela tá bem aqui, ó. Ela é uma sombra muito suave, né? Ela é uma gratuita do Canva, então eu sempre uso ela no canal para quem conhece. Então, para intensificar ela, eu vou duplicando ela e posicionando ela no mesmo lugar, ó. Tá vendo? Que agora a gente ganha uma sombra muito mais intensa. E essa sombra aqui eu quero representar o contato do pé dele no chão. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 vezes ela para me deixar ela do jeito que eu quero de intensidade, né? Então aqui eu vou colocar ela abaixo do Ronaldinho, tá vendo? Vou diminuir bastante aqui, vou deixar aqui, ó. Queria diminuir mais ainda. Aí, deixa mais ou menos assim. Esse aqui, por exemplo, a gente vai deixar no branco. A gente vai aumentar. Deixa eu colocar mais ou menos aqui, ó. Então a gente pode... Ou você pode aumentar bastante e deixar só um aqui. Mas eu no meu trabalho original fiz isso aqui. Eu deixei um aqui, dupliquei e coloquei um aqui embaixo. Eu deixei mais ou menos dessa forma aqui. Beleza. Agora, a gente vai vir em formas. Vamos pegar um quadrado para a gente criar um gradiente aqui, tá? Então preto, segunda cor, preto novamente, transparecer essa segunda cor. Agora, essa informação aqui, por exemplo, a gente vai deixar as estatísticas acima dela, somente as estatísticas, nada mais. Então eu estou selecionando todas as estatísticas e colocando elas aqui acima, tá vendo? Do gradiente. Então o gradiente só vai ficar abaixo delas, o resto do gradiente pode cobrir tudo, tá? Então agora a gente ganhou contraste. Tá vendo? A gente ganhou contraste aqui nas informações e estamos, né, trabalhando essa questão da iluminação, por exemplo. Ó. Então olha a diferença que faz. Então a gente tem um certo brilho vindo daqui, tá vendo? E o contraste aqui, né, com o gradiente. Então a gente tem esse estilo aqui de efeito. Beleza. O nome do Ronaldinho, inclusive, a gente vai colocar ele de novo na nossa arte. Eu já vou explicar por quê. Mas aqui no primeiro momento eu quero deixar ele acima dos gradientes. Então beleza, essa imagem aqui, ó, por exemplo, a gente vai duplicar ela. Vamos colocar ela no preto. Podemos vir aqui do outono, zerar ela. Beleza, zeramos ela, vamos colocar aqui um desfoque, dá para colocar uns 35%. Mais 50%. Fechou. Vamos deixar no 50%. Vamos entrar aqui nas camadas novamente, vamos jogar ela lá atrás e vamos jogar ela um pouquinho para cá. E a gente pode tirar a transparência, dá pra gente deixar mais ou menos aqui. Então, qual que é a diferença disso aqui? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ela tá aí, aqui está grosseiro, né? Então isso aqui ajuda a gente a destacar essa imagem do fundo, tá? Ela não ficar colada no fundo. Pra gente ganhar um aspecto de profundidade também. Então essa sombra ela serve para isso. Ela é um pequeno detalhe, mas que foi incluída na criação original, né, que eu incluí. Então estou mostrando para vocês, beleza? Então beleza, a gente já está com esse resultado. Agora a gente vai utilizar um aplicativo para a gente melhorar ainda mais os nossos resultados. Para quem já conhece o canal, já sabe de qual aplicativo eu estou falando. Mas para quem não conhece, para você que é a primeira vez, a gente vai fazer essa busca aqui, ó, Imagem Blender. Vamos utilizar esse aplicativo aqui. E esse aplicativo aqui ele vai nos ajudar com o gramado e com essa imagem aqui dele. Então vamos lá. Eu já mostrei para vocês o aplicativo, mas o primeiro passo, né, antes de buscar o aplicativo é duplicar as imagens. Então a gente vai duplicar essa aqui e deixar na mesma posição. Como eu sei que está na mesma posição, tiro a transparência, nada muda. Então aqui eu vejo os efeitos, tá vendo? Ó, de um lado claro e de outro lado escuro, tá vendo? Isso pelo gradiente e pelo blur que a gente colocou. Então beleza, tô com a imagem aqui, o que eu vou fazer? Vou vir em editar, vou vir em ajustar, diminuir brilho e aumentar contraste. Agora eu tenho uma imagem bem escura, onde o meu aplicativo aqui que eu mostrei para vocês, o aplicativo gratuito, ele vai ajudar a gente a criar um efeito de degradê. Não sei como que você pode chamar ou como que você entende isso, né, mas pode ser um estilo degradê, um estilo gradiente, um estilo esfumaçado, tudo, né, quer dizer exatamente a mesma coisa. Então eu quero
né, que a imagem vai escurecendo aos poucos, de uma forma mais uniforme, nada grosseiro, por exemplo, assim. Isso aqui é bem grosseiro, né? Então, se a gente vir aqui na primeira opção de linear, né, ele vai dar duas... Deixa eu só tirar o zoom. Ele vai dar duas arestas aqui que a gente consegue mexer, tá vendo? Então eu quero deixar mais ou menos nesse estilo aqui. Eu posso tirar a força e posso deixar mais ou menos aqui. Pra mim tá legal. Vou salvar. Então vou mostrar a diferença aqui pra vocês. Ó, o gramado está aqui, eu vou colocar ele lá embaixo, acima apenas do gramado. Aí. Então este é o resultado com o aplicativo. Ó. Então eu vou tirar e mostrar pra vocês. Então a ideia aqui era escurecer mais o gramado, tá vendo? Ó. Então eu consegui, vou deixar inclusive em 100% porque pra mim tá bom assim, esse estilo de efeito eu gostei. Opa! Então vamos lá. Agora, essa imagem aqui do Ronaldinho, procedimento igual. Procedimento igual, sem segredo, igual mesmo. Então a gente vai aqui em ajustar, brilho, contraste, vamos deixar dessa forma. Vamos entrar agora no aplicativo, ó, imagem Blender. Então estou com a imagem selecionada aqui, ó. Se o efeito não aparecer nem nada, se ficar assim, deixa eu entrar no aplicativo de novo, ó. Estou com a imagem selecionada, seleciona a imagem, já selecionei. Espera aí. Pronto, agora sim. O aplicativo ele é assim mesmo. Porque ele é assim, eu não vou saber te explicar, mas a importância é que a gente está utilizando ele aqui, ele está ajudando aqui a gente chegar num resultado interessante, ele é gratuito e ele faz a gente evoluir aqui dentro do Canva. Então aqui a ideia é a mesma, tá vendo? Eu quero que esse lado aqui pegue sombra, tá vendo? Posso deixar mais ou menos assim, trazer um pouquinho para cá, ó. Deixa mais ou menos assim. Isso aqui, né, seria a força, por exemplo, ó, tá vendo? Grosseiro, suave. Então quanto mais suave melhor. Vou salvar aqui e vou mostrar para vocês a diferença que isso aqui faz. Então acho que vocês já estão vendo, mas eu vou mostrar. Então transparência, ó. A imagem está totalmente, né, com brilho no alto. E aí com esse efeito a gente ganha uma escurecida aqui na lateral. Que no pós-produção isso aqui vai se destacar bem mais, tá? Então aqui, ó, por exemplo, vocês podem ver a diferença que isso aqui faz aqui no trabalho original, né? Então beleza, feito isso, a gente já está com esse resultado e a gente já está praticamente finalizando. O que falta aqui é duplicar essa imagem aqui dele. Aqui tem o efeito. Beleza, aqui tem o efeito. Mostrei para vocês o efeito. Excluí para vocês visualizarem o que é o efeito. Aqui tem o efeito. O que eu vou duplicar é a imagem original, ou seja, essa imagem que está aqui embaixo. Eu vou duplicar ela. Então dupliquei. Precisa posicionar no mesmo lugar? Não, não precisa, tá? Não precisa se preocupar com isso. A gente vai vir do outono. A gente vai seguir a mesma ideia da sombra que a gente colocou nessa imagem maior, só que aqui a gente vai dar uma modificada aí, né, no ângulo da sombra, só isso. Então aqui a gente pode deixar mais ou menos uns 50 ou num 40, deixar aqui no 40. Beleza, agora vamos entrar aqui nas camadas, vamos jogar essa sombra lá embaixo, vamos deixar ela acima do gramado, somente, e a gente pode deitar ela, por exemplo, e trazer ela para cá assim, ó. E a gente pode, né, girar ela aqui, tá vendo? Ó? Deixar mais ou menos assim. Deixa mais ou menos assim. Dá até para diminuir um pouco. Tá vendo? Então vou deixar ela assim. E claro que a gente não vai deixar essa grosseria aqui, né? Porque isso aqui tá muito grosseiro, cara. Se a gente tirar aqui, por exemplo, ó, então olha a diferença que faz. Então isso aqui, tá vendo, ó? Agora a gente já tem a sombra aí dele, ó. Utilizando a própria imagem dele. Não tem segredo. Então aqui a gente finalizou. Mostrei pra vocês tudo. Deixa eu só confirmar. Mostrei pra vocês tudo que a gente faz antes de fazer o pós-produção. Então agora a gente baixa a imagem pra gente intensificar ainda mais esse resultado aqui. Então como que a gente faz isso? Eu vou baixar a imagem para a gente poder aplicar o pós-produção nessa imagem, tá? Então a imagem está baixando aqui. Enquanto isso, vou sugerir que você se inscreva nesse canal. Tenho certeza que essa aula aqui, né, foi um divisor de água para você. Você deve ter aprendido bastante coisa. Já vale sua inscrição, já vale um comentário também. Deixa um comentário positivo aí, vai me ajudar muito, tá? Para o crescimento do canal, para me continuar produzindo e postando aqui para vocês. Então preciso aí da ajuda de vocês aí. Quem chegou até aqui comigo,
dá essa força aí, seja uma inscrição, seja um comentário, né? Isso vai me ajudar muito, tá? E é de graça. Ó, então beleza, tô com a imagem aqui, ó. Né, vou posicionar acima do meu trabalho original, justamente para mim conseguir ver a diferença final. Então aqui a gente vai aplicar alguns efeitos. Então, a gente pode vir aqui em editar, ajustar, brilho. A gente já pode começar pelo brilho, então o brilho já dá aquela diferença legal, tá vendo? Brilho, contraste. E a gente pode vir para saturação aqui, ó, um pouquinho. Nitidez, claridade, tá vendo? E a gente pode vir aqui em filtros, aqui vai a gosto, tá? O que eu quero dizer a gosto? Por exemplo, você pode gostar desse, né? Diminuir a intensidade e falar, pô, gostei disso aqui, pra mim esse resultado aqui tá top. Mas aqui você pode ir testando, por exemplo, você pode gostar desse, né? Você pode gostar do Capri, por exemplo, o Capri fica bem interessante, ó. Se a gente diminuir a intensidade ele fica mais agradável ainda aos olhos. Né? Então aqui vai, ó, rural combina com a ideia, tá vendo? Ó? Desgaste também fica interessante, ó, extremo também fica legal, tá vendo? O próprio nome diz extremo, né? Então aqui, como eu falei, vai de gosto. Eu vou deixar aqui, acho que entre o rural e o Capri. Acho que vou deixar o Capri. Deixar o Capri mais ou menos aqui. E aí aqui, ó, por exemplo, né, você pode até diminuir um pouquinho dos valores, pode deixar aqui num 15. Aqui no 15 também. Nitidez a gente pode deixar no 15 também. Então aqui a saturação, né, ó, por exemplo, aqui é cor, né, vou deixar aqui no 15. E tá aí, ó, a gente chegou nesse resultado. E aí, como eu falei pra vocês, o nome Ronaldinho Gaúcho, ele perde a cor. Quando a gente aplica o pós-produção, a imagem inteira, não, mas o nome em si, sim. Então o que que eu faço? Copio o nome novamente e colo ele aqui. E aí eu coloco na mesma posição. Pronto, mantenho o meu resultado original. Então olha a diferença aí, né? Tá vendo? Ó? Claro que o nome fica duplicado, mas você não vai usar a imagem, né, com dois nomes. Então é só para mostrar a diferença aqui, ó. O que que o Canva consegue nos fornecer. Então tá aí, ó. Tá vendo? O resultado bem parecido. O que muda é só um pouquinho da posição do background, mas e um pouquinho da intensidade da sombra também. Mas aí vai de gosto. Eu particularmente gostei mais dessa. Então para quem chegou até aqui comigo, tamo junto, meu muito obrigado e até a próxima. Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática, como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero. E também te mostro como é possível conseguir clientes de artes de um jeito muito simples. E ainda de bônus você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos. Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$14,53 por mês ou R$97 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso a vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje.